Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais e que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Mais uma vez, o Flamengo esteve presente em duas partidas no mesmo dia, em competições diferentes e em lugares muito distantes um do outro. Finalizando sua pré-temporada nos Estados Unidos com jogos, o Flamengo, time principal, apenas empatou com o time do Orlando City por 1-1. Já em Natal, o time alternativo do Flamengo empatou pelo Campeonato Carioca em 0-0 diante da Portuguesa Carioca. Nós vamos fazer agora uma pequena análise sobre as duas partidas que o Flamengo jogou ontem, tarde e noite do sábado. Sobre Orlando City 1, Flamengo 1, o Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar, desenvolvendo um bom jogo, principalmente do meio-campo para frente. O time deu sinais de um problema crônico desde o ano passado, a falta de marcação no meio-campo, com eventual exposição e vulnerabilidade do nosso sistema defensivo. Esse sistema defensivo, frágil, causou o empate do Orlando City numa falha de Varela e Fabrício Bruno. No primeiro tempo, os destaques foram Ayrton Lucas, ganhando todas no primeiro tempo, e também a movimentação constante de Nicolás de la Cruz, que desfilou sua categoria, mostrando que será muito útil ao Flamengo nessa temporada. Pedro fez um gol de centroavante na área após passe magistroso de la Cruz a Varela, que foi no fundo e cruzou, porém, Pedro também teve a oportunidade de fazer o segundo gol, de matar o jogo, não fez e logo em seguida o Orlando City empatou. O segundo tempo, Tite fez muitas substituições, colocou todo mundo para jogar e o rendimento caiu ainda mais também porque o Orlando também fez várias modificações. O Flamengo não jogou um bom segundo tempo, essa é a verdade. Destaque para mim, os garotos da base no segundo tempo que jogaram sem muita pressão e sem muita obrigação. Matheus Gonçalves bem, Luiz Alcélio me chamou muita atenção esse garoto que entrou e Cleiton que também entrou muito bem, atuando praticamente ali de lateral esquerdo, então que merecem mais oportunidades essa garotada da base. Volto a dizer, gostei muito dos três, Matheus Gonçalves, Luiz Alcélio e também o Cleiton. Isso foram as nossas impressões da partida diante do Orlando City. Agora falando um pouquinho de Flamengo 0, Portuguesa 0, pelo Campeonato Carioca, partida realizada em Natal, na Arena das Dunas, jogou um jogo muito fraco, né? Realmente um jogo muito fraco, como tem sido esses jogos do Campeonato Carioca em sua primeira fase. Time mal escalado, né? O Mário Jorge entrou com 3 volantes, não tinha essa necessidade de você entrar com 3 volantes, Everton, Ryan Lucas e Thiago Maia, e abdicar de ter um centroavante. Nem a presença de Pablo, Thiago Maia e Mateuzinho encorparam o time de garotos na tarde e noite ontem de Natal. Louvores totais somente a uma situação, a grande torcida rubro-negra de Natal, que foram em peso para a partida, levando mais de 25 mil torcedores à Arena das Dunas, proporcionando uma renda de quase 2 milhões de reais. Então, palmas para a torcida do Flamengo.
O Flamengo, com o time alternativo no Carioca, não venceu nenhuma das duas partidas que disputou e marcou apenas 2 pontos, fruto dos 2 empates contra Nova Iguaçu e também contra a Portuguesa. Saindo um pouco da partida, vamos agora às notícias pontuais do nosso Flamengo. O elenco rubro-negro, que se encontra lá nos Estados Unidos em pré-temporada e em Orlando, folga hoje, domingo, e volta a treinar amanhã, segunda-feira, treina também terça-feira pela manhã e na parte da tarde embarca com destino a Belém, onde enfrenta na quarta-feira, dia 31, o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, em partida válida pelo Campeonato Carioca. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, amicíssimo de Rodolfo Landim, esteve presente no jogo do Flamengo ontem contra o Orlando City, lá em Orlando. Assistiu a partida no camarote junto com o presidente do Flamengo, onde, aproveitando, fez a proposta pelo lateral direito Mateuzinho, que traremos os números quando falarmos do mercado da bola lá no finalzinho do vídeo. Então aguarde que a gente vai trazer os valores que o Botafogo ofereceu ao Flamengo pelos direitos econômicos de Mateuzinho. O jogador Peterson, que jogou ontem pelo Flamengo Alternativo em Natal, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, se apresenta hoje, domingo, dia 28, ao Atlético Paranaense, onde ficará emprestado por 1 ano, com opção de compra de 3 milhões de euros por 70% dos seus direitos econômicos. Outra surpresa boa também foi a presença do novo contratado do Flamengo, Matias Vinha, realizando exercícios físicos antes de ontem, no sábado, ontem mesmo, né, no sábado, antes do amistoso contra o Orlando City. O lateral segue seu trabalho de transição para estrear pelo Flamengo, provavelmente no dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Carioca. Então, para quem tinha uma dúvida se o Matheus Vinha ia chegar lesionado, ele no dia da chegada já deu tranquilidade à torcida e agora, já no campo, já faz normalmente os exercícios físicos da transição. O futebol feminino do Flamengo terminou sua pré-temporada, que foi realizada na cidade de Pinheiral, região sul do Rio de Janeiro. O Flamengo agora começa a pensar seriamente na estreia da temporada, que será no dia 3 de fevereiro, contra o Fluminense pela Copa Rio. O Flamengo, que fez 8 grandes contratações para o futebol feminino nessa temporada, entre elas Cristiane, atacante da seleção brasileira, que assinou contrato com o Flamengo por 2 anos. Hoje, domingo, tem basquete do Mengão, tem o Orgulho da Nação, que entra em quadra às 16 horas, fazendo sua estreia na Copa Super 8, diante do Bauru. Lembrando que esse é um torneio tiro curto, vai perdendo e vai saindo. A partida vai acontecer no Maracanãzinho e terá transmissão tanto do Sport TV como também da própria Flá TV. Se o Flamengo vencer, enfrenta na semifinal o vencedor entre Vasco e Paulistano, que também jogam hoje às 10 da manhã. Já as líderes da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, venceu na última sexta-feira, em Barueri, o time local, mantendo-se assim na liderança da competição, com uma vantagem de 6 pontos para o segundo colocado, que é o Osasco. Flamengo volta a jogar pela competição na quinta-feira, dia 1º, no Rio de Janeiro, contra o Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Meus amigos, a CBF divulgou que na próxima terça-feira, dia 30, às 15 horas, ela realizará o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Lembrando que o Flamengo entra na competição na terceira fase, juntamente com Palmeiras, com Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Atlético Paranaense, Vitória, Fluminense, São Paulo, Ceará e Goiás. Os participantes da Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde e o campeão da Série B estão nesse rol. Agora vamos falar um pouco do mercado da bola rubro-negro, né? Sobre Léo Ortiz,
depois de muitas idas e vindas, de muita especulação, a contratação de Léo Ortiz pelo Flamengo, junto ao Bragantino, está encaminhada com a entrega pelo Flamengo da última proposta, se aproximando muito dos valores pedidos pelo Bragantino. A operação gira em torno de 8 milhões e meio de euros, 44 milhões de reais, sendo 7 milhões de euros mais 1 milhão e meio de euros de metas a serem cumpridas. O atleta abriu mão dos 25% que ele detinha só para jogar no Flamengo. Então está com muita vontade de vir ao Flamengo. Léo Ortiz, eu acredito que nas próximas horas ou nos próximos dias, num pensamento mais largo, o Flamengo possa sim, junto com o Bragantino e com o Léo Ortiz, estar anunciando a contratação desse zagueiro pelo Mengão. Por coincidência, na hora em que a negociação esquenta, na partida de ontem pelo Campeonato Paulista, o Bragantino, que empatou em 1 gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, teve como marcador do seu gol o próprio zagueiro Léo Ortiz, como se fosse uma despedida, né? Então vamos ver, vamos ficar de olho aí. Sobre Mateuzinho, o lateral direito Mateuzinho teve sobre si proposta feita por John Textor, dono da SAF do Botafogo, diretamente ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que ofereceu a ele 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Lembrando que Mateuzinho pertence ao Flamengo 50% e os outros 50% pertencem ao Londrina, lá do Paraná. Há uma informação de que o Landim aceitou essa proposta do Botafogo. Vamos ver se o Mateuzinho não vai botar dificuldade para ir para o Botafogo, já que ele já tinha dito que queria ir para o Corinthians. Vamos aguardar essas definições. Bom, meus amigos, falando um pouco agora de outras situações, dentre as projeções do Flamengo constante no seu orçamento divulgado para 2024, o clube inseriu como receitas a serem realizadas através de venda de jogadores o valor de 114 milhões de reais. Então, o Flamengo colocou como estimativa no seu orçamento que terá que vender 114 milhões de reais. Com a contratação de Matias Vinha, o Flamengo conta agora em seu elenco com 6 estrangeiros. São eles Rossi, Pulgar, De La Cruz, Varela, Arrascaeta e o próprio Matias Vinha. Lembramos que o limite para competições organizadas pela CBF, Copa do Brasil, Brasileiro e Supercopa, é de 7 estrangeiros na súmula, portanto o Flamengo ainda está dentro do razoável. Sobre a pré-temporada do Flamengo, temos algumas considerações a fazer. O saldo foi amplamente positivo em vários aspectos, né? A repercussão da estada do Flamengo nos Estados Unidos foi gigantesca, né? A exposição do nome Flamengo nos Estados Unidos nesses 10, 12 dias que o Flamengo está nos Estados Unidos foi algo assim inominável, né? A internacionalização e a perpetuação da marca foram talvez um dos grandes ganhos, né? E aí, nesse caso, eu vi muita gente reclamando que o Flamengo estava buscando a internacionalização da marca, mas jogou com o terceiro uniforme contra o Philadelphia Union. Mas aí eu digo, o que precisa ser fixado é o nome do Flamengo, é a própria marca do Flamengo. Então, não houve prejuízo em usar o terceiro uniforme. O tanto de vezes que foi pronunciado o nome do Flamengo é que faz com que essa perpetuação e essa internacionalização da marca aconteça. O Flamengo já tem certeza que com essa estada da pré-temporada nos Estados Unidos, muda sim o patamar seu lá na terra do tio Sam. E outra coisa, se a gente tirar como base o treinamento que houve aberto e o jogo de ontem contra o Orlando, foi uma demonstração de que o Flamengo está no caminho certo para conseguir colocar na mente e na boquinha do americano o nome Flamengo, né? Só na loja do Flamengo em Orlando foram vendidos quase 1.000 camisas do manto sagrado rubro-negro novo desde que foi anunciado. Então, isso aqui é Flamengo.
Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui.